Oi minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Meu nome é Letieri, eu sou a criadora do Matéria Resumida e hoje eu vim trazer para você a minha principal técnica para aumentar a sua compreensão e fixação do conteúdo explicado pelo professor na hora da aula. E por aula eu quero dizer tanto a presencial quanto a online, né? Eu sei que agora a gente assiste muito mais aula online, eu acho, do que até mesmo presencial, então serve para os dois casos. E eu digo que funciona porque eu usei essa técnica durante toda a minha faculdade, isso me garantiu ter excelentes notas e eu ainda uso ela até hoje nos meus estudos. E eu tenho certeza que se você aplicar na sua rotina de estudos, você vai conseguir ter bons resultados na hora de compreender e de fixar a matéria, não vai ser mais um problema. Então vamos lá? Essa forma de estudar é uma primeira fase que acontece antes da aula e consiste em fazer uma busca para que você tenha um conhecimento prévio sobre o assunto. Como assim? Normalmente na faculdade, por exemplo, quando é na primeira aula, o professor costuma mostrar a ementa para os alunos, ou cronograma, onde contém os assuntos que vão ser abordados naquela disciplina ao longo do semestre e as datas em que as aulas irão ocorrer. Alguns professores, inclusive, enviam esse cronograma para o e-mail da turma e aí é uma coisa bem preciosa. Se você estiver fazendo curso online, também você consegue ver o tema da aula antes de você assisti-la e quando ela será liberada, ou se você estiver estudando de forma independente, você sabe que dia que você vai estudar aquele tema. Outro jeito de saber quando você vai estudar aquela matéria é quando o professor diz: Na aula seguinte a gente vai tratar sobre tal assunto. E ali eu já corria e anotava aquele tema. E aí você vai fazer um dia antes, ou então no mesmo dia mais cedo, uma pesquisa rápida sobre aquele tema e vai fazer uma leitura prévia. Pode ser num blog, num site confiável, um artigo relacionado, ou até mesmo ver um vídeo no YouTube se você consegue compreender mais com aulas. Enfim, o importante é que você seja apresentado aquele conteúdo ali antes mesmo da aula, para que você já comece a ter uma ideia do que se trata. É bem simples, né? Mas eu sei que as pessoas não costumam fazer isso e caem de paraquedas na aula do professor, e isso pode ser um grande problema para o seu aprendizado. Eu, por exemplo, não me sentia bem chegar na aula totalmente despreparada e foi por isso que eu comecei a fazer a leitura prévia do assunto. Só depois que eu comecei a entender a importância que essa fase tinha no meu processo de aprendizagem, e eu acho que você deveria fazer isso também, vou te explicar por quê. Quando você deixa para ter o seu primeiro contato com o conteúdo só na sala de aula, é normal que você tenha dificuldade de se situar, de compreender, afinal sua cabeça não tem nenhuma reserva sobre aquele conteúdo e é bem comum também que você nem consiga resolver e acertar questões logo após terminar um conteúdo que você viu pela primeira vez. Então, deixar isso só para a hora da aula é abrir uma grande chance de confusão na sua cabeça. E o contrário acontece quando você é apresentado a esse conteúdo antes, porque embora você ache que você não aprendeu nada com aquela sua pesquisa, daquela matéria estranha na internet, mas você começou a construir uma base de conhecimento que foi inserida na sua mente naquele momento. Inclusive, eu gostava muito de pegar os livros da biblioteca, da faculdade emprestados, justamente para poder aplicar esse processo nos meus estudos. E quais as vantagens que eu consigo enxergar de quando a gente aplica isso na nossa rotina de estudos? Primeiro, quando você tem o seu contato pela segunda vez com aquela matéria na hora da aula, é como se as peças do quebra-cabeça fossem se encaixando, porque à medida que o professor vai explicando com uma riqueza maior de detalhes sobre aquele assunto que você já deu uma olhadinha antes, você vai construindo o seu aprendizado em cima do alicerce que você já montou. Então, enquanto todo mundo está tentando se situar ali naquela matéria estranha, você já começa a compreender e a fixar aquele conteúdo de forma bem mais rápida. Olha como faz sentido. Digamos que o seu cantor favorito lance uma música e aí você vai escutar. Na primeira vez que você ouve, você já consegue entender a história da música e decorar a letra? Provavelmente não, né? Mas se você colocar a música no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, na segunda vez já vai ser mais fácil compreender que história aquela música está contando e aprender nem que seja o refrão, que é a parte principal. Então, do mesmo jeito acontece nos estudos. O nosso aprendizado vai se construindo ali porque a gente já começa a se familiarizar com aquele conteúdo que a gente já viu antes. Outro efeito que eu vejo, né, o segundo efeito que eu percebo que a leitura prévia traz é o aumento do nosso foco. Porque quando você estuda a matéria antes, nem que seja um pouquinho,
você já cria uma expectativa sobre o que o professor vai falar naquela aula. Porque você já sabe que você não tá boiando no conteúdo, você fica meio que esperando se ele vai falar a mesma coisa que você estudou, se ele vai fazer uma pergunta e talvez você saiba responder. Eu, por exemplo, gostava muito de responder as perguntas que os professores faziam na sala de aula. Então, no meu próprio momento de estudo prévio, eu elaborava umas questões mentalmente ali na hora de estudar. Se você quiser fazer isso, também é uma boa forma de começar a aprender o conteúdo. Enfim, mesmo que você não goste de responder, mas é bom, né, quando o professor pergunta e a gente sabe a matéria, mesmo quando a gente não diz. E isso também acontece no curso online. Os professores fazem as perguntas no vídeo, embora eles respondam depois, mas normalmente dão um tempinho pra gente pensar. E quando a gente sabe aquela resposta, ou pelo menos parte dela, começa um processo muito interessante no nosso corpo, porque a gente comemora ali internamente, nossa, nosso estudo tá dando resultado. O nosso cérebro ele começa a saber disso. E aí o nosso nível de dopamina, que é um neurotransmissor que está bem relacionado também com o nosso foco e a nossa concentração, ele aumenta. E isso faz com que você se mantenha mais focado. Por isso que eu digo que essa forma de estudar também traz um bom resultado no foco. E lá no Instagram, muita gente tem me falado sobre isso, sobre essa dificuldade de focar. E eu já gravei até uns stories falando sobre a relação da dopamina com o foco e a concentração nos estudos. Se vocês quiserem aqui no YouTube também que eu faça um vídeo mais completo sobre isso, a gente pode conversar mais e aí você deixa no comentário o que eu faço. Enfim, eu acho que já deu pra perceber, né? Como uma coisa tão simples, que é dar uma olhadinha na matéria antes da aula, pode impactar muito no seu aprendizado. E aí vai trazer um diferencial pra você no resultado das suas provas, que era o que acontecia comigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha te ajudado de alguma forma. Se você assistiu até aqui, eu acho que você se identificou um pouco, então clica no botão de gostei e se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando. Eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês e eu aceito também sugestões relacionadas ao mundo dos estudos, de temas aqui pra gente fazer vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo e eu tenho certeza que Deus ele tá preparando o seu futuro. Ele tá vendo o seu esforço e com certeza tem uma história linda para que você possa contar depois. Basta que você continue perseverando, acreditando e fazendo a sua parte, que a parte dele já tá garantida. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!